Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti. Contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor. Olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar, e como tu sejamos também no perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda anda em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a te conhecerá. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você aí no seu lar, na sua casa, junto à sua família. Estamos começando mais um culto de oração e doutrina online e esperamos que a bênção de Deus recaia sobre você nesse instante, que você possa centrar agora seu pensamento totalmente no Senhor, para que nós possamos adorá-lo nesta noite, para que nós possamos bendizê-lo. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5. Romanos, capítulo 5, nós vamos ler alguns desses versículos. Romanos, capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Glória a Deus pelo Senhor nos dá a sua bendita palavra, para que por meio dela nós possamos nos fortalecer. Ore comigo nesse instante. Vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos dá de louvarmos e bendizermos o seu nome. Deus bendito, Deus de infinito amor e graça, Pai de misericórdia, nós achegamos a Ti nesse instante para adorar e bendizer ao Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre esta pessoa que nos assiste agora, para que por meio de tudo que irá acontecer aqui, esta pessoa possa se aproximar de Ti, reconhecer o Teu poder, Tua graça, Teu amor, e nesse instante devotar ao Senhor este tempo de adoração. Recebe, ó Pai, nosso culto, recebe nossa expressão de gratidão, e tudo que for feito aqui, honre ao Teu santo nome. Centraliza a mente das pessoas que estão nos vendo, de maneira que elas possam estar realmente voltadas para Ti, não importa o ambiente que estejam. Que o Senhor conceda a elas a graça de sentir
a tua bendita presença. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com cânticos, engrandecê-lo, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém. Nosso Deus é maravilhoso e suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E por mais que estamos no momento passando por tribulações, muitas famílias enlutadas, nada pode nos separar do amor de Deus, porque se não fosse o seu Espírito Santo aqui no meio de nós, creio que seria pior. Então, possamos nos apegar a isso, que Deus é que nos capacita a perseverarmos em sua presença. Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Glória a Deus. Precisamos mais do que nunca da presença do Senhor em nossas vidas. É Ele que nos capacita a superar qualquer problema, qualquer angústia, qualquer tribulação.
Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti. Quebranta meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim a minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim, como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti.
Amém, meus irmãos. Nós vamos dar prosseguimento então à nossa série com Deus nas batalhas, série baseada no livro de Josué. Nós chegamos na metade, do livro, e eu queria então convidar você. Nós naturalmente iríamos para o capítulo 12 e o capítulo 13. Mas o capítulo 12 e o capítulo 13, se você leu em casa, se você tem acompanhado em casa, você vai perceber que eles são apenas citações das cidades que foram vencidos, os reis que foram vencidos, as cidades que foram vencidas pelo exército do povo de Deus, pelo exército de Josué. Então, capítulo 12 e 13 são informações sobre os reis que foram vencidos, tanto por Moisés, no começo das batalhas, quanto por Josué. E no capítulo 13, é uma lista das terras ainda não conquistadas, que deveriam ser conquistadas, e a herança distribuída inicialmente por Moisés da terra prometida. Então, o capítulo que nós vamos ver hoje é o capítulo 14, e nós vamos ler juntos, como nós temos feito das últimas quartas-feiras. Vamos ler enquanto a gente expõe o texto, porque fica melhor do que nós lermos todo ele, Fica mais, vamos dizer, mais prático, ok? Vamos orar então, pedir que o Senhor nos abençoe, para que sua palavra fale poderosamente ao nosso coração nesta noite. E hoje nós vamos falar sobre perseverança, perseverando com Deus. Vai ser bem interessante, espero que seja bem abençoador para a glória de Deus. Ore comigo então. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, Deus de amor, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez, de podermos nos achegar à Tua palavra, para por meio dela podermos crescer na fé e no conhecimento da Tua verdade. Ajuda-nos, ó Deus, para que, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, todos que estão em casa hoje, ouvindo Tua palavra, possam absorvê-la da melhor forma possível, possam crer nela e viver a partir dela, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Vamos então para a leitura de Josué 14, que começa dizendo assim: são estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã. Essas heranças que ele está falando refere-se ao capítulo 13, onde ele cita as cidades que seriam distribuídas. O que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Porquanto as 2 tribos e meia já deram a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre os irmãos. Aqui ele explica, que antes de adentrarem a terra prometida, houveram, como ele lembra aqui a nós, se você tem acompanhado as mensagens desde o início, deve lembrar, que houveram 2 tribos e meia que ficaram antes do Jordão. Essas 2 tribos e meia receberam terras antes do Jordão, e aí ele cita isso aqui. Cita também os levitas, que não receberam nenhuma terra. Na verdade, o que Deus fez por eles? Deus fez com que os levitas habitassem na terra e fossem amparados por todos, porque eles iriam servir diretamente ao Senhor no templo. Então os levitas receberam este encargo e essa bênção de não receber terras, mas ser amparados por todos. No verso 4 então diz: os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arredores para o seu gado e para a sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Essa basicamente é uma introdução do que nós iremos falar no capítulo 14, que o que nos interessa mesmo no capítulo 14 é sobre a petição de Caleb. E quem é Caleb? É bom que a gente lembre primeiro quem é Caleb. Lá em Números, no capítulo 13, quando Moisés pede para o povo verificar a nova terra prometida, ele separa alguns espiões para isso. Então ele separa um grupo de espiões e manda que esse grupo de espiões verifiquem a terra prometida. Quando eles vão verificar a terra prometida, eles vão exatamente para a terra dos Anaquins. Os Anaquins, a gente até falou no sermão anterior, você deve lembrar, eles eram gigantes, e tudo na proporção daquela terra onde eles estavam também era gigante.
Então os espias veem a altura dos gigantes que ali habitavam e retomam para Moisés com um discurso assustador, um discurso que diz: olha, nós não conseguiremos passar por eles, nós não conseguiremos entrar nessa terra prometida, porque os que lá estão são gigantes, são enormes, e nós somos diante deles como gafanhotos. Acontece que dentro desse grupo de espiões, 2 deles não concordam com esse relato, e estes 2 são exatamente Josué e Caleb. Josué e Caleb defendem uma outra tese diante daquilo que eles viram na terra prometida, diante dos gigantes que eles viram. Eles dizem que o Deus Todo-Poderoso está com eles e que provavelmente lhes dará a vitória, ainda que aqueles gigantes pareçam assustadores. Ou seja, Josué e Caleb demonstram crer totalmente no poder, na autoridade do nosso Senhor, do nosso Deus, e desmerecem completamente a força física ou a altura, ou seja lá o que for, dos anaquins. Ali então, em Números 13, há um destaque para Josué e Caleb. Esse destaque é feito pelo próprio Moisés. Nós vamos examinar daqui a pouco no texto, Caleb lembrando disso. Então o texto, ele é centrado na pessoa, no personagem Caleb. Embora Josué estivesse com ele naquela ocasião, mas aqui Caleb vai reivindicar uma coisa, e ele vai reivindicar isto por conta não só da fé que ele demonstrou no passado, mas na perseverança de fé que ele teve. Então tem lições muito preciosas para nós aqui. Mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa aproveitá-las o máximo possível. Então no verso 6 diz: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Primeiras informações interessantes aqui. Caleb, ele é filho de Jefoné, que era um quenezeu, ou seja, Caleb, ele não era de uma descendência israelita, ele era de um outro povo, e aí ele tornou-se israelita por fazer parte do povo naquela ocasião. E aí diz aqui também, que ele lembra a Josué o seguinte: você lembra do que o Senhor falou através de Moisés? Você lembra do que o Senhor nos prometeu a mim e a ti? Essa é a questão colocada aqui por Caleb. Ou seja, Caleb se vale da palavra do Senhor para reivindicar uma promessa. Ele chega para Josué e diz: você lembra do que o Senhor disse? Ele vai reivindicar a promessa para a vida dele por meio da palavra que o Senhor disse a Moisés e direcionou a eles. No verso 7 diz: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Que verso maravilhoso, meus irmãos, que verso maravilhoso, porque veja o que ele diz aqui: eu tinha 40 anos quando Moisés mandou eu de Cades-Barneia verificar a terra prometida, e quando eu voltei, eu falei a Moisés o que eu sentia no coração. O que mostra que Caleb tinha o coração cheio de confiança e de segurança no poder de Deus. Ele não relatou o que os olhos viram. Isso aí é maravilhoso da gente pensar. Ele não relatou o que os olhos contemplaram, porque o que os olhos contemplaram realmente poderia despertar medo, pavor, mas ele relatou o que estava no seu coração, e o que estava no seu coração era a confiança de que Deus era poderoso, e de que suas promessas jamais falhavam, e de que se Deus tinha dito que eles iriam conquistar a terra prometida, eles iriam conquistar, não importava quem ali habitasse, não importava quem ali estivesse, Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. E aí é baseado nisso que ele diz: eu respondi segundo o meu coração, eu não respondi segundo os meus olhos. É o que Caleb quer dizer. No verso 8 diz: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. O grupo que foi então com Caleb e Josué, esse grupo quando voltou trouxe desespero ao povo, porque eles falaram exatamente aquilo que viram, e em seus corações não estavam seguros do poder da promessa do Senhor e do próprio poder de Deus para executar segundo aquilo que ele bem apraz. Então é interessante porque no verso 8 Caleb faz a distinção e diz: eu não falei como eles, eu não levei o povo ao desespero, porque Caleb manteve-se convicto
do que cria, apesar das opiniões contrárias dos seus companheiros. E isso é muito forte, não é? Porque nós estamos falando aqui de um grupo que foi junto, e esse grupo volta, e aí 10 deles têm um discurso só, e apenas 2 deles têm um discurso diferente. Então isso é muito interessante, porque mostra a força da fé de Caleb no Senhor, que fazia com que ele não se deixasse levar pelo grupo que estava ali, e pelas definições que o grupo teve da situação a qual viram. Isso é uma coisa que mostra que a fé, ela é algo que vai além do que das convicções daqueles que nos cercam. Então no verso 9 diz: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Ali, naquele dia, Caleb recebeu uma promessa de Deus por meio da boca de Moisés. Moisés disse a ele naquele dia: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, ou seja, de geração a geração. Por quê? Porque perseveraste em seguir o Senhor meu Deus, perseveraste em crer, perseveraste em confiar, perseveraste em descansar no poder de Deus, além daquilo que estava vendo. Por isso é feita esta promessa para a vida de Caleb. No verso 10 diz: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Caleb esperou 45 anos para que ele pudesse finalmente receber a promessa de Deus. Ele tinha 40 anos quando ele, como espia, foi fiel ao Senhor, mesmo diante do que viu. 45 anos depois, ele está reivindicando que a promessa que Deus fez a ele seja cumprida por meio do seu companheiro Josué. É um homem idoso, buscando ainda assim aquilo que lhe pertence, porque foi o Senhor que lhe deu. E é interessante porque nós vemos aqui no verso 10 que o Senhor o preservou em vida para assegurar-lhe que ele receberia sim aquilo que lhe foi prometido. Caleb então tem 85 anos, teve uma vida preservada para receber a promessa do Senhor. Nos versos 11 e 12 diz: estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda é agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Que homem corajoso é Caleb, que homem cheio de fé, que homem cheio de ousadia aos 85 anos. Que coisa linda de se ver, que nós possamos envelhecer assim, cheio dessa fé, cheio dessa coragem, cheio dessa ousadia que revestia ali o servo de Deus chamado Caleb. E aí no verso 12 ele diz: agora pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para eu os desapossar, como prometeu. Então olha a coragem de Caleb. Ele disse: se ainda tiver gigante por lá, eu sei que o Senhor vai me dar poder para desapossá-los dali, porque aquela terra é minha. É um homem de 85 anos, é um homem idoso, mas falando com a coragem e a força de quem confia no Senhor e nas suas promessas, e dizendo: se ainda tiver gigante lá, serão derrotados, porque eu os tirarei de lá, porque aquela terra foi prometida a mim. Que ousadia, que coragem, e isto é a hombridade daqueles que seguem ao Senhor Deus. Aí no verso 13 ao 15, Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que, o texto deixa isso bem claro, perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. A bênção de Caleb sempre é lembrada por isso, porque ele perseverou em seguir o Senhor. No verso 15 diz: dantes o nome de Hebrom era Quinerat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins.
e a terra repousou da guerra. Tremendo, meus irmãos, refletirmos e meditarmos nesse texto. Ele tem muitas coisas interessantes a nos ensinar, como eu falei no início do sermão. Eu queria apontar algumas coisas. A primeira coisa que a gente tem que ver aqui no texto, por meio da vida de Caleb, é quais as características daquele que persevera. E é lógico que todos nós queremos perseverar, né? Nós queremos nos manter firmes no caminho do Senhor. Nós não queremos desistir, apesar das agruras e batalhas que todo crente enfrenta. Mas nós sabemos que o poder para perseverar nos foi dado pelo próprio Deus. É o Senhor que nos capacita a continuar. Então, confiantes do Senhor e não em nós, sabemos que podemos chegar ao fim. Mas há umas características daqueles que mantêm-se em perseverança. Eu queria apontar algumas delas. A primeira delas, persevera aquele que crê que as promessas de Deus são a nossa maior garantia. Por que as promessas de Deus são a maior garantia para nós, para que possamos prosperar? Porque segundo diz Números capítulo 23, verso 19, Deus não é homem, nem filho de homem, para que minta. Aquilo que Deus diz, Deus cumpre. Em toda a sua palavra, nunca houve uma palavra de Deus que não fosse cumprida. E aqui nós estamos vendo a vida de Caleb, um homem com já 85 anos, são 45 anos depois da promessa de Deus, mas este homem não partiu deste mundo sem receber a promessa do Senhor. Isso me faz lembrar de Simeão, aquele que lá no Novo Testamento contempla o nascimento do Filho de Deus, coloca o Filho de Deus no colo, e é muito interessante, porque aquela visão que ele tem foi uma promessa de Deus, de que ele não partiria do mundo sem antes ver o Salvador. Então isso nos mostra que quando Deus promete uma coisa, Ele cumpre, e nós não podemos jamais duvidar disso, e aqueles que perseveram se asseguram disso, de que o Senhor há de cumprir suas promessas. Uma segunda coisa, persevera aquele que o coração não é dúbio. Coração não é um coração dividido, é alguém que tem um coração firme nas promessas do Senhor. O que é um coração dúbio? Você pode abrir sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 1, e você vai entender o que é um coração dúbio. No verso 5, diz assim, Tiago capítulo 1, verso 5: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Isso é um coração dúbio. Um coração, segundo o verso 8, de ânimo dobre. Ou seja, o que significa esse ânimo dobre? Significa alguém que o ânimo na fé fica variando de uma forma ou de outra de acordo com a situação. A pessoa não tem uma constância de fé. E ele diz, inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, o homem de coração dobre é um homem de coração dividido, é inconstante porque tem um comportamento leviano, uma falta de fidelidade, é uma pessoa volúvel, que facilmente muda de direção, por isso não pode jamais pedir e confiar que irá receber, ou jamais pede acreditando que possa receber, porque o coração é dividido. Os que perseveram não têm um coração dúbio, eles têm um coração firme no Senhor, eles têm um coração confiantes no Senhor, eles têm um coração fiéis ao Senhor, e que não mudam de direção, a direção é uma só: esperar pacientemente pela mão do Senhor. Terceira coisa, persevera quem não se deixa levar pela multidão de opiniões, mas se vale apenas da palavra de Deus. Foi isso que Caleb fez. Você viu que o grupo de espias lá de Números capítulo 13, eles voltam e cada um deles, em uma voz só, né, os 10, uma voz só, são contra atacarem a cidade, atacarem Canaã, por medo dos gigantes. Mas é interessante que Josué e Caleb mantêm-se firme, mesmo com o discurso da multidão, mesmo perdendo em número para o que os outros pensam. Você já parou para pensar sobre isso?
que mesmo quando você, às vezes, está perdendo em número para o que os outros pensam, se você estiver pensando corretamente segundo a palavra de Deus, você está certo? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, meus irmãos, que a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é o que a Bíblia nos diz. Você lembra do Salmo 1? Nós podemos lê-lo agora para você lembrar uma coisa bem interessante que diz no Salmo 1. Veja só, o Salmo 1 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Percebem isso? Estamos falando aqui do conselho dos ímpios, e nós sabemos que no mundo que nós estamos, há muitos conselhos ímpios, há muitas rodas de escarnecedores, e aqui eu estou falando principalmente hoje em dia, nas redes sociais, há muito conselho de ímpios, e há muita roda de escarnecedores, e o texto bíblico vai dizer que bem-aventurado, feliz é o crente que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. No verso 2 ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Entendem aqui então, meus irmãos, que nós podemos perseverar quando nos valermos da palavra de Deus muito mais do que as palavras que nos cercam. Não importa se quem nos cerca é a maioria, a palavra de Deus é sempre, ou deve ser sempre para nós, a única que deve ser ouvida em primeiro lugar. Em quarto lugar, persevera até o fim quem, depois de receber uma promessa, por ter perseverado, continua perseverando. Note, Caleb recebeu uma promessa porque perseverou. Quando ele foi na terra lá e viu os gigantes, ele continuou crendo em Deus apesar do que viu, perseverou crendo no Senhor. Recebeu uma promessa de Deus por ter perseverado, perseverou até que a promessa se cumprisse. Ou seja, persevera até o fim quem, depois de receber uma promessa, continua perseverando. O coração de um crente, meus irmãos, não persevera apenas por causa das promessas, mas porque a sua fé, a fé que Deus nos dá, é uma fé que nos gera perseverança. Em Mateus capítulo 24, verso 13, Jesus disse assim: aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Do que Jesus estava dizendo? Do que Jesus estava falando? Ele estava falando que ia chegar o tempo em que o amor de muitos esfriaria. Talvez nós estejamos vivendo esse tempo, não é? Mas Jesus diz: mas aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, o que mostra que alguém é crente é o desejo de perseverar apesar das circunstâncias. Mesmo que você veja que o amor de muitos tem esfriado, o seu amor deve permanecer o mesmo. Você deve permanecer em perseverança de amar, porque você é um crente em Cristo Jesus. Então a perseverança é algo que faz parte da vida e da caminhada do crente. Nós iremos perseverar até o dia final. O Senhor nos capacitará a isso, e nós teremos prazer nisso, em perseverar. Em quinto lugar, persevera quem crê nas promessas de Deus e confia que irá participar delas. Não é só crer na promessa, mas crer que será um participante delas. Nós somos frutos de todas as promessas de Deus já cumpridas. Tudo que Deus prometeu lá no Antigo Testamento e tudo que Deus prometeu no Novo Testamento, nós somos fruto de todas as promessas do Senhor. Quando Ele prometeu enviar um Salvador, nós somos frutos disso. Nós fomos salvos por um Salvador. E todas as promessas que o Senhor fez, de que sua palavra iria se espalhar pelo mundo, nós somos frutos disso. A palavra chegou até nós. A palavra começou lá em Israel, lá na Palestina, e a palavra chegou aqui no Brasil. Então, nós somos frutos das promessas do Senhor, e devemos crer que todas as que virão, as que ainda irão se cumprir, nós também estaremos usufruindo delas. Veja o que diz em Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O Senhor então fez promessas as quais chegaram até nós já, e fez novas promessas as quais nós chegaremos até elas, e nós devemos
descansar nisto confiantemente. Em sexto lugar, persevera quem luta para que sua convicção se mantenha intacta. Você imagina só, a luta que foi para Caleb manter a sua palavra ali e dizer: nós poderemos sim, nós podemos conseguir, mesmo quando todos ali ao redor dele eram contrários. Mas veja bem, ele não lutou só naquele momento daquela discussão. Depois daquela discussão, o povo não foi e não invadiu Canaã. O povo continuou andando pelo deserto e passou 40 anos no deserto. Então, durante 40 anos, Caleb teve que lutar para manter a convicção de que ele estava certo, de que o Deus dele iria cumprir aquilo que tinha dito. Sabe, meus irmãos, já fazem mais de 2000 anos que o Senhor Jesus se foi corporalmente. Ele está entre nós em espírito. E faz mais de 2000 anos que ele disse que iria voltar. Nós temos que perseverar numa convicção de fé, de que confiamos em que ele vai voltar. É a mesma convicção que Caleb teve de que a terra seria sim do povo de Deus e ele teria a parte dele nessa terra. É a mesma convicção que nós devemos ter de que nós também temos um lugar prometido pelo Senhor e que esse lugar será também nosso, porque o Senhor assim o prometeu, não importa quanto tempo isso passe. A perseverança é a capacidade de suportar o tempo e manter a convicção de fé. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versos 7 e 8, Paulo, falando a Timóteo, diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Isso é Paulo falando já do seu tempo próximo de partir desse mundo. Então, quando Paulo diz isso, ele está dizendo: eu combati, eu completei a carreira, mas principalmente ele fala: eu guardei a fé. Essa é a nossa maior motivação para perseverar, guardar com convicção aquilo que acreditamos. E aí nós pensamos o seguinte agora: como perseverar até o fim? Como perseverar até o fim? Como é que a gente entende que pode perseverar até o fim? Algumas coisas importantes para você entender como perseverar até o fim. Primeiro, lembre-se, quem está prometendo é a coisa mais importante quando algo nos é prometido. Quem está prometendo é a coisa mais importante quando algo nos é prometido. A gente precisa saber quem é que está prometendo. Quem é que lhe fez essa promessa? Quem é que lhe faz essas promessas? É Deus. Deus é que está falando com você por meio da sua palavra. Então isso é o bastante. Não importa a promessa, não importa se ela foge do seu entendimento, se ela foge do seu racional, seja qual for, mas quem está falando é que vai garantir o cumprimento. Você deve perseverar nisso, em crer que é Deus quem falou. Em Hebreus, no capítulo 1, no verso 1, diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. Deus falou-nos por meio do seu Filho Jesus Cristo, e é Deus que está falando. A voz de Deus é a voz daquilo que Jesus nos expressou. Jesus é a última palavra e a grande promessa de Deus. Então nós podemos confiar plenamente, porque quem está falando jamais vacilou em suas promessas. Em segundo lugar, para você perseverar até o fim, peça a Deus que lhe dê um coração que não seja dividido, um coração que não oscile de um lado para o outro, um coração firme naquilo que acredita. Talvez o que nos impeça de render todo o coração a Deus seja um medo secreto de ter de abrir mão de coisas demais, de se tornar muito excêntrico, demasiadamente devotado a Deus, chamado por alguns de fanático. Alguns de nós, meus irmãos, infelizmente, queremos apenas uma religião que acalme e aquiete a nossa consciência, de maneira que a gente acredite: eu vou para o céu, pelo que o Senhor fez por mim. Mas um coração dividido é um coração medroso, é um coração que não inspira confiança em Deus, é um coração que não vai muito longe. Olha só, quando Jesus estava no Getsêmani, ele orou, e diz que a sua angústia foi tão grande, que ele chegou a suar sangue, diante da angústia pela qual estava.
Qual era a angústia do Senhor Jesus? A angústia do Senhor Jesus era de não fazer a vontade do Pai. Mas de que forma, de que maneira? Não indo à cruz, não obedecendo, não fazendo do jeito que o Pai desejava. A angústia era fazer, era chegar até o fim, a angústia era obedecer, a angústia era confiar até o final nos planos do Pai. É esse tipo de coração que nós precisamos pedir a Deus. Um coração que queira fazer a vontade do Pai até o final. Em terceiro lugar, são muitas vozes no mundo. Dê atenção apenas àquela que vale a pena ser ouvida. E qual a voz que vale a pena ser ouvida? A voz de Deus. Tenha a palavra de Deus como critério para todas as outras vozes. Como critério para você avaliar as outras vozes, tenha a palavra de Deus. Jesus se valia da voz do Pai. Por isso, nada que tentassem dizer para tirá-lo do caminho, funcionaria. Porque a voz que direcionava Jesus era simplesmente a voz do Pai. Em João capítulo 5, no verso 19, diz: em verdade vos asseguro, é Jesus dizendo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer. Pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. A voz de Deus, a voz do Pai direcionava a caminhada de Jesus. O teólogo Karl Barth dizia que nós deveríamos ter uma mão no jornal e outra mão na Bíblia. Hoje nós poderíamos dizer, nós devemos ter um olho nos noticiários e um olho na Bíblia, para poder entender o que Deus tem a dizer sobre o que está acontecendo e sobre como nós devemos proceder para perseverar. Em quarto lugar, confie na obra que Deus está realizando em você. Quem te trouxe até aqui é fiel para te levar mais adiante. Filipenses capítulo 1, no verso 6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia final. Precisamos confiar de que, mesmo que nós venhamos a fraquejar, Ele há de nos sustentar, para que nós possamos assim nos reerguer e chegar triunfantemente ao final. Em quinto lugar, Deus prometeu coisas maravilhosas, coisas grandiosas, coisas incríveis. Inclua-se em todas elas. A promessa de Deus é que você estará em todas elas, que essas coisas maravilhosas nos aguardam. Então enche-se das melhores expectativas, viva a alegria dessa espera. Jesus deixou uma larga esperança nas Escrituras para todos nós, e nós devemos abraçar tudo isso dizendo: eu estarei lá, porque o Senhor prometeu que eu estarei lá. Eu experimentarei essas coisas, porque o Senhor prometeu que eu iria experimentar essas coisas. Assim como há promessas de Deus para o dia presente, para a hora presente. O Senhor, por exemplo, promete-nos que nós poderíamos ser cada dia mais parecidos com Ele, e nós podemos acreditar nisso. Ele diz que nós poderíamos viver em santidade, então nós podemos acreditar nisso. Ele diz que nós poderíamos viver em obediência, e nós podemos acreditar nisso, porque os meios pelos quais Ele nos deu para viver em santidade e obediência, foram meios dados diretamente por Ele. Ele nos deu o seu Espírito para nos convencer do pecado, Ele nos deu a sua palavra para que por meio dela nos orientasse, Ele nos deu o exemplo para que por meio dele nós possamos viver. Então, diante dessas promessas, inclua-se nelas, inclua-se porque você faz parte daquilo que foi prometido. E em sexto e último lugar, lute por suas convicções. Lute por suas convicções de fé. Eu sei, meus irmãos, que à medida que o tempo passa e as coisas vão ficando mais difíceis, nós vamos precisar ter mais perseverança naquilo que acreditamos. A palavra de Deus tem sido desacreditada por esse mundo. Nós temos visto muitos escândalos vindo de lideranças de igreja, muitos escândalos vindos de igreja, e isto não é novidade. O Senhor Jesus disse que assim seria, mas quem perseverasse até o fim seria salvo. O que Jesus quer dizer é que quem perseverar até o fim está na condição de salvação que Ele deu. Quem persevera até o fim está na condição de salvação que Ele concedeu. Então persevere, meu irmão, porque isto é uma marca da salvação a qual graciosamente lhe foi dada.
Continue firme, não importando que situações difíceis nós possamos enfrentar ainda, porque muitas ainda virão, e esse é apenas o começo de tantas coisas que ainda vão acontecer. Mas nós podemos confiar num Deus que sustenta-nos com sua mão poderosa, porque deseja cumprir em nós todas as suas promessas. Nós somos do Senhor e Ele jamais irá nos desamparar. Nós permaneceremos com Ele desde agora e para sempre, porque a promessa procede dEle. Da mesma forma que a promessa a Caleb foi que ele teria uma terra prometida, há uma promessa para nós de que estaremos com o Senhor para sempre. Não importa que situação vivamos, Ele irá segurar as nossas mãos. Então você que está me ouvindo, você que por acaso talvez começou a ouvir essa pregação, você que alguém mandou um link para você, e você começou a ouvir essa mensagem, eu quero dizer para você que esta promessa também pode ser para você. A promessa, diz a Bíblia, a promessa de salvação, a promessa de vida eterna, a promessa de um lugar pleno de alegria e paz, é uma promessa para todos que creem. Se você crer, essa promessa é para você também. E a Bíblia diz que crer significa reconhecer seus pecados, reconhecer sua culpa, reconhecer que você merece condenação por tudo aquilo que tem feito. E ao reconhecer isso, você pede a Deus por salvação, você clama a Deus por salvação, e aí o amor de Cristo Jesus reveste a tua vida, te traz paz, consolo e perdão, porque aquilo que Ele fez na cruz, Ele fez por todos aqueles que se arrependem e buscam a salvação. Aquele sacrifício é por você. Se você então quer começar essa caminhada de promessas, saiba que Ele vai segurar na sua mão, e você junto com Ele, pela capacidade que Ele vai lhe dar, vai perseverar com Ele até o fim. Ele deseja fazer isso por você. Se você sentiu hoje esse toque de amor de Deus, esse toque do Espírito Santo, após essa mensagem, faça uma oração, clame ao Senhor, diga a Ele, confesse a Ele seus pecados, e peça a Ele que possa resgatá-lo das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar, para que o Senhor, em sua graça e misericórdia, possa fazer de sua palavra algo vivo em nossos corações. Senhor, nós te agradecemos, porque por meio da tua palavra nós podemos compreender o teu amor e a tua misericórdia. Podemos entender, ó Pai, que perseverar é uma bênção, uma graça que vem de ti, e que nós podemos confiar no Senhor muito mais do que em nós. Se há alguém aqui, ó Deus, vendo este vídeo nesta noite, que foi incomodado pelo teu Espírito, ó Deus, revela a esta pessoa a tua bondade, a tua misericórdia, bem como os pecados dela, e faz com que esta vida se achegue a ti, seja renovada, transformada e resgatada para a glória do teu nome. E abençoa também o teu povo, Senhor, a tua igreja, que tem perseverado, mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo em meio a esta pandemia. Há um povo que não desiste, há um povo que caminha lado a lado contigo, que confiante nas promessas, segue em frente, sabendo que o Senhor é bom, sabendo que o Senhor e sua misericórdia hão de sustentá-los. Bendito seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Que o amor de Deus, a comunhão do seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus em Cristo os abençoe e que você possa guardar no seu coração a mensagem do Senhor.